tá bom? Porque ele surgiu, como surgiu? Isaías 29, de 10 a 14. Jeremias ou Isaías? Não, é Jeremias. É 10 ou 14? 29, de 10 a 14. Posso ler? Pode ler. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. É interessante porque quando Deus levanta a Babilônia, né, ele já decreta quantos anos o povo vai ser subjugado, que são 70, e logo ele vai levantando outras nações para a libertação do povo de Israel. Quando acabou os 70 anos, Jeremias vem dizer que Deus já vai levantar nações. Ele já vai mover o mundo, a soberania dele, né, para poder libertar o povo de Israel. E aí ele vai preparando, enquanto a Babilônia era potência, Deus vai preparando a Pérsia. Deus vai preparando. O primeiro período que vocês podem acompanhar no capítulo, na página 12, qual é o primeiro período aí na página 12? Período o quê? É Pérsia. Então Deus, quando Babilônia estava, o povo estava os 70 anos de exílio na Babilônia, Deus vai começando a preparar a Pérsia. É o tempo que ele subjuga o povo, né, no cativeiro, mas ele diz, vou tirar o meu povo do cativeiro, são só 70 anos de castigo, de exílio, né? E aí ele dá a visão profética para Daniel, revelou o sonho e deu o significado. Portanto, à exceção das grandes forças que dominaram o período intermediário dos testamentos, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, Deus preparou nações para quê? Para libertar o seu povo. É interessante que nesse período, Deus, além de libertar o seu povo, está fazendo o processo de purificação de Israel. O povo, a partir da Babilônia, era idolatria pura, por causa dos casamentos, por causa dos reis. E aí, a partir de Babilônia, Deus vai peneirando o povo de Israel. No final, a gente vai verificar em Roma que o povo está curado. É interessante que os 400 anos firmam um povo que até hoje, quem é judeu, é judeu. Até hoje os judeus podem não ter reconhecido Jesus alguns, mas a maioria não troca mais Deus por esse período. Deus consegue nos 400 anos curar o povo da idolatria. Judeus adoram só Deus, mas ninguém é Jeová. E aí no final a gente vai ver esse processo dos 400 anos. É interessante que o autor do livro, ele chama que esse período é conhecido como, aqui na página 9, ele vai dizer que é um período negro da história de Israel. Na página 11. Negro porque são as profecias sendo realizadas. É negro porque o embate social, por isso que Deus revelou para Daniel, as disputas políticas iam influenciar no todo do povo de Israel. E aí, então, Daniel ele tem essa visão, né? Ele vê as grandes forças que iriam dominar. E qual era? O Alexandre, os Ptolomeus do Egito, os Seleucidas da Síria e os Macabeus e os Romanos. Se a gente vê na página 12, o autor coloca os 4 períodos. Persa, grego, macabeu e período romano. Pode passar. Então vamos falar do período persa.
O período persa são 200 anos. Sendo que 100 anos está na Bíblia. Os outros 100 não tem escrito. Lembra que não tinha profeta? Os 100 anos primeiro, o Antigo Testamento encerra com o período persa ainda no poder, aos primeiros 100 anos, está na Bíblia. Ciro, quem pode ler Isaías 44, 28? Está falando sobre o período persa, tá? Agora é Isaías. 44, 28. É, 44, 28. Quem diz de Ciro é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo funda-te. Então, quando os persas, né, tem domínio da Palestina, os primeiros 100 anos a Bíblia conta pra gente o que aconteceu. Isaías, 200 anos antes, já tinha profetizado sobre Ciro. Ciro quando ele chegou na Palestina, no domínio, né, o povo, os sacerdotes foram lá falar para Ciro, porque quando ele chegou, a história dos hebreus nos relata que quando ele chegou na cidade, na Palestina, e os sacerdotes ouviram o nome dele. Ciro? Imagine a surpresa. Peraí, está lá escrito há 200 anos o nome dele. A história dos hebreus conta que os sacerdotes foram lá, verificaram o nome e falaram para Ciro. E Ciro perguntou o que era para ele fazer. O que foi que Isaías falou aí? Quem diz de Ciro é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo funda-te. Então, lembra, a Babilônia tinha domínio. Deus tinha que libertar porque os 70 anos tinha terminado. Então ele levantou os persas para o quê? Para libertar o povo. Então quando Ciro chegou na Palestina, a primeira coisa que ele faz, dá carta de alforria para Israel. Não, eles não são mais subjugados, mesmo como escravos, eles tinham o quê? Liberdade. E aí o que é que Ciro faz quando ele ouve a profecia? Ele reconstrói. Ele faz tudo, o coração dele é voltado, porque Deus toca, Deus manda. Esse período de 400 anos é o domínio de Deus sobre o homem. Ele não tem quem fale por ele, mas ele age pelo homem. É muito interessante isso. Então, nesse período, Ciro faz o que Deus quer. Ciro havia permitido aos judeus voltar à terra para reconstruir o templo. Os persas foram instrumento de juízo e de libertação. Deus dá aos persas... Ah, tá. O que é interessante, como que os persas conseguiram vencer Babilônia? Eu ia trazer uma foto de Babilônia, porque Babilônia tinha um rio que corria e tinha as muralhas. Não tinha como, nenhuma nação conseguia entrar em Babilônia, para dominar a Babilônia. Só que Deus levanta Ciro e fala assim, olha, Ciro, eu vou dar estratégia para ti. A Bíblia diz que, lembra, levantou Ciro. Sabe o que eles fizeram? Foram no rio, fecharam o rio e deixaram o rio secar. Quando o rio secou na Babilônia, eles entraram e dominaram Babilônia. Quem deu isso foi Deus. A estratégia de guerra para poder entrar na Babilônia está na história dos hebreus. Então Deus dá aos persas a estratégia para vencer Babilônia. Quando, nesse mesmo período, surge Esdra. Esdra, ele reconstrói o quê? O templo. E Neemias, o muro. Haviam voltado ao país e instruído a reformas. Ou seja, no primeiro 100 anos dos persas, é descrito na Bíblia. O último, quando já está caindo o Império Persa para surgir o período grego, o domínio da Palestina no grego, a gente vai para o livro de Esté. Judia havia ascendido à proeminência no palácio do rei persa. Guerra contra os gregos, período de transição. É interessante porque a história vem falar dos 300, que virou filme. É real, mas virou mito. O rei Xerxes, primeiro, é o Assuero, marido de Esther.
No filme é o Rodrigo Santoro, né? E aí, ele, nesse período, começa a guerra. Ele perde. E os gregos dominam. Que é a história dos 300. Pode passar. E aí, entra o período... Não tá funcionando. Oh, tá bom. Ah, tá aqui. Tá. Então vamos para os acontecimentos. Lá, vamos ficar na página 12, tá? Período persa. A idolatria é destruída. Foi o principal objetivo de Deus nesse período. A lei passa a ser observada. Lá no livro de vocês. Culto público. Lembra? Deus deu liberdade para o povo de Israel, que não tinha na época de Babilônia. Era o início da libertação e do tratar de Deus com o povo de Israel em sua libertação, porque ele já tinha tratado 70 anos de cativo. E o reverdecimento da esperança messiânica. Messias. Olha, ver se passa. Eu acho que eu vou ter que desligar. É. Aí agora a gente vai para o período grego, que é um processo do rei Xerxes. Né? Tinha colocado, deixa eu ver aqui, porque é o tempo que liga. Ele vai dizer que a Guerra dos 300, no desfiladeiro da Termópilas, não foi em vão, porque era Leônidas que estava. E ele perde a batalha. Mas quando ele perde a batalha, na história verdadeira, que não era 300, era 7.300, ele atrasa os gregos em entrar. Mas não adianta, porque os gregos, a mão do Senhor, tem domínio mesmo, entendeu? Só foi as guerras que Pérsia teve, os medos persas tiveram. Mas foi um processo de transição para a Pérsia cair e os gregos dominarem a Palestina. Eu fiz assim. Quando está abrindo ali, vamos para a página... Deixa eu ver. O sumário, o índice lá. É a segunda página, né? Hoje eu falei sobre a introdução, falei o que significa Novo Testamento, e eu estou no período interbíblico. Como é bem pouquinho, para a gente entender, eu aprofundei o período interbíblico. E aí na próxima aula, a gente vai falar, eu vou falar os outros 4, porque está mais acoplado, tá bom? Porque eu achei muito pouco isso aqui. Para a gente entender o que foi os 400 anos, por que Deus utilizou essas nações e para quê e como, entendeu? Porque é interessante, são 400 anos, mas sem estar na Bíblia. Sem estar no livro de Esther, que não tem o nome de Deus, mas é o agir de Deus, se você procurar no livro de Esther. Está em Esdras, participou, Neemias participou, né? E o Ciro. Então, para entender como o Novo Testamento, o Velho Testamento aponta para o Novo, e teve esse processo de 400 anos, onde não teve profeta, mas as profecias do Velho Testamento para a libertação de Israel, depois dos 70 anos da Babilônia, o processo que Deus fez. Para a gente entender por que nós estamos aqui. Isso é muito interessante, porque teve que ter esses 400 anos para poder o Evangelho chegar a nós. 5. Aí. Então, a idolatria foi destruída, a lei passou a ser observada novamente. Lembra, Neemias, Esdras, culto público, né? A esperança surge de novo. Pode passar. E aí, quando vem o período de Alexandre Magno, que é o período grego.
domínio na Palestina, que está aí na página 12. Ao governo Pérsia seguia a cessão de Alexandre ao poder sobre um vasto império. A história conta que Felipe, pai de Alexandre, aponta para a Pérsia, já tinha dominado vários. Deus levantou e preparou. É interessante que nos 400 anos e na nossa vida mesmo a gente vê gente crescer. Babilônia começou a ver os persas crescerem, mas ela não tinha entendido que era para a libertação do povo de Israel. E é interessante isso na nossa vida também. Quantos se levantam e depois Deus faz ajudar a gente? É assim que Deus age. Se você for verificar o período de 400 anos, Deus age na nossa vida também. A gente vê gente se acendendo e aí você vê lá Deus ajudando o povo dele. E aí ele vem dizer que Felipe, ele começa, ele já está, né, ele queria incluir, ele estava aumentando o império e ele queria incluir a Palestina, só que ele morre. Quando ele prepara tudo para assumir, para, né, acabar com os persas, ele morre. Só que Alexandre toma a frente com 20 anos de idade, só que não teve, quando Deus, a soberania de Deus está nos 400 anos e aí os gregos dominam a Palestina. O Império Persa cai, já tinha caído Babilônia, o sonho de Daniel, o ouro, né, aquela cabeça de ouro. Eu ia trazer a estátua. E aí, que é a cabeça de ouro, né? Que o ouro era a Babilônia, a prata era os persas e agora a gente estava no bronze. E em 35 a.C., Alexandre deu início ao seu memorável reinado de 12 anos. É interessante que Alexandre dominou a Síria, a Palestina, o Egito e, finalmente, a própria Pérsia. Alexandre o Grande, no filme, só uma nação que ele não domina, que é a Índia, por causa dos elefantes. A estratégia de guerra da Índia era usar elefantes, tanto para guerra quanto para matança. Eles embriagavam os elefantes e os elefantes até matavam. Conta a história também que matou milhares de judeus. Então ele vai e morre bem novo, com 30 anos, e 33 anos ele morre, e ele deixa um marco que é muito importante para a gente hoje, que é o processo de helenização. Acontecimento no período grego. Uma nova forma de governar como monarca. Alexandre, a maioria dos reis até aí, mesmo beneficiando o povo de Israel, tinha uma visão de domínio. Eu dominei Israel, são escravos, mas eu dou liberdade. O persa dominou Israel, era escravo, mas tinha liberdade religiosa. Podiam cultuar o seu Deus, sacrificar, tinham a liberdade religiosa. Alexandre, quando assumiu, já pensava diferente. Ele continuou com a graça para o povo de Israel, o domínio na Palestina tinha outro objetivo, que é o próprio Deus. Ele fundou uma cidade, né? Essa cidade tinha modelo a Grécia, da onde ele se reportou, dentro da Palestina. Ele deu imunidade ao povo de Israel mais do que a época dos persas. Ele poupou a cidade de Jerusalém, permitiu a liberdade religiosa e propagou a cultura helenista. Interessante, quando ele começou a propagar essa cultura, adivinha o povo de Israel? Começou a se firmar como nação. Porque pode ver um povo, quando está fora da sua terra, é mais brasileiro. Quando está fora da sua terra, pode ver jogador de futebol, quer voltar para o Brasil, quer ficar no Brasil. Parece que acende o nacionalismo quando o povo está fora da sua nação ou quando existe alguma coisa que vem afrontar a sua cultura. Quando Alexandre começou a colocar o helenismo, o povo de Israel começou a dizer, não, nós somos povo de Deus. Lembra que no final dos 400 anos não tem quem tire Deus, a idolatria acaba, Deus cura o povo, que é o objetivo dos 400 anos? E aí, o povo, quando Alexandre o Grande começou, não, olha, a cultura vai ser helenista, tudo, vou trazer tudo para cá. E o povo de Israel começou a se firmar como povo. E difundiu o grego. Hoje, Alexandre, uma das coisas mais importantes que ele fez, que Paulo atuou muito, foi a difusão do grego. Onde Paulo viajava, todo mundo sabia o que ele estava pregando. Olha o objetivo de Deus. Quando Alexandre falou agora a língua total das nações vai ser grego, que nem o inglês.
todos devem falar grego, que fazia parte da cultura helenista. Então, Deus já estava proporcionando a difusão o quê? Do Evangelho. Porque o Evangelho, o livro, a Bíblia, que é o Antigo Testamento, só era do povo, só entendia o povo de Israel. Deus estava falando aqui comigo, deixa Deus te usar. Não turba o teu coração. Deus quer fazer algo tremendo nessa noite contigo. Glória a Deus. Deus está falando aqui comigo. Amém. Deixa Deus te usar. Não, porque a gente quer levar para o lado da... Termina querendo levar para o lado da pregação, porque né, eu fico aqui, não, estou dando aula. É interessante isso que eu estava falando assim, eu estou dando aula, estou falando com Deus aqui, eu estou dando aula. E Deus acabou de responder ali, né? Não é a aula. Porque a gente está aqui, é como meu esposo falou. A gente vem para a aula de teologia, e teologia é conhecer sobre Deus. Olha o que Deus fez para poder chegar ao Evangelho na gente. O Evangelho só foi difundido por Paulo, quando ele viajou em Atos, todinho que a gente vai falar, por causa desse homem aqui, Alexandre o Grande. Porque com ele, o grego se foi difundido. E o próximo que vai vir, Deus pega a Bíblia, que é o que também o Lutero fez, que a gente vai falar depois. Mas é interessante, nesses 400 anos que é chamado de negro, é Deus preparando a luz de Jesus para a gente e para que a gente venha entender o Evangelho. Foi Alexandre que deu o primeiro passo da Escritura, do Antigo Testamento. Ele fez isso. Quando o grego começou a ser, as crianças começaram a aprender grego. Com Paulo, essas crianças, ou os filhos dessas crianças, começaram a entender o Evangelho. Deus preparou tudo para que quando Paulo viajasse, tudo estava preparado para o Evangelho chegar na gente. Isso é o período dos 400 anos. E aí vem o outro período. A era dos Ptolomeus. Alexandre morre. Alexandre, com 33 anos, ele não tinha filho. E aí, o governo dele é dividido pelos seus 4 generais. Somente 2 a gente vai falar, que está bem aqui. Deixa eu ver, que é o governo sobre os Ptolomeus, 321, e 204, governo sobre os Seleucidas. Então, 2 que está escrito ali, aí a gente vai falar do Ptolomeu, rei do Egito, que dominou a Palestina. No início ele foi duro, a história vem falar lá, a história dos hebreus. Mas depois de vários acontecimentos que ele viu Deus e temeu, muitos acontecimentos foi o seguinte, ele veio de uma guerra, a história dos hebreus vai dizer que ele entra em Jerusalém e entra no templo. Só que é o seguinte, o sacerdote fala, não entra! Ele vai, quando ele coloca a pé na história dos hebreus, fala que cai um temor sobre ele, que ele volta revoltado. E ele desconta. Só que aí Deus entra e o que ele pensava que ia acontecer, deixa eu ver se daqui eu vou falar mais depois, não acontece. E aí o temor do Senhor cai sobre ele e ele passa a tratar o povo de Israel com mansidão. A história fala que o seu sucessor foi o mais iminente dele. As escrituras hebraicas foram traduzidas para o grego durante seu reinado. Lembra? Primeiro Alexandre colocou o quê? O grego. Né? Difundiu o grego em todas as cidades dominadas. E agora, com o outro, com o sucessor, que é o Ptolomeu Filadelfo, que ele fez? Traduziu as escrituras. A história fala que ele estava tão assim fascinado para entender o Velho Testamento, a Bíblia, que era o Velho Testamento, que ele disse, já que agora é o grego, traduz. E a história vem dizer que durante o seu reinado na cidade egípcia, teve a Septuaginta, como se determinou essa versão, podia ser lida em todo o império. Ele também construiu as sinagogas, porque não tinha. Quem não podia ir adorar no templo, adorava nas sinagogas. E aí o processo de firmar os judeus na sua cultura. Deus estava tirando o domínio de Israel, no sentido de literatura, de entender o Velho Testamento, difundido, porque agora qualquer pessoa, lembra, o grego era que nem o inglês, qualquer pessoa podia ler a Bíblia, o Velho Testamento. Qualquer pessoa.
Só que teve um problema. Lembra que aqui na página 12 está dizendo que tem 2 governos? Então esses 2 governos eram rivais e tinha muita guerra. E a rivalidade, e aí o Ptolomeu, ele vence, ele coloca novamente o privilégio, só que numa das situações ele vem dizer, tá aqui, olha, hipódromo, em Alexandria. Ele prendeu, no primeiro momento foi o que eu disse, que ele entrou a história do Fã fala que ele entrou lá, não conseguiu entrar dentro do templo, que todo mundo estava barrando, ele verificou que os israelitas eram contra ele, porque não deixavam ele entrar dentro do templo, e ele começa a perseguir o povo de Israel. E ele pega, a história conta que ele pega na Alexandria todos os judeus, todos, e coloca dentro desse hipódromo, onde tinha elefantes embriagados. Ele deduziu que todos iam morrer pisoteados. E todo mundo ia ver, porque era coberto, todo mundo enxergava. Só que aconteceu o contrário. Nenhum judeu morreu, mas os elefantes se rebarbaram, quebraram tudo, e quem morreu foi a plateia. E aí ele viu que era um aviso de Deus. É interessante isso. E a partir daí, ele novamente abre e faz um acordo de aliança de paz com o povo judeu. E aí vem o período sírio. Ptolomeu morre. Existe uma guerra. E aí entra o governo sobre os Seleucidas, que é aqui 204. E essa é a história, a parte mais sombria da história do povo de Israel. Ele foi o pior governante. A história dos hebreus conta que os judeus achavam que ele era um tipo de anticristo, de tão mal que ele era. E aí só que ele continuou a helenizar os judeus. Ele massacrou 40 mil judeus. Ele entrou no Santo dos Santos, sacrificou uma porca sobre o altar, espargiu sangue sobre o edifício. Por sua ordem, o templo passou a ser templo do Zeus Olímpio. Proibiram o culto e sacrifícios judaicos, que foram substituídos pelos ritos pagãos. Proibiu-se a circuncisão. Imagina tu proibir para o judeu isso. Foi um momento de terror, foi o pior de todos. Mas esse era o processo do Senhor em cima do seu povo. E a mera posse de uma cópia da lei se tornou ofensa punível com a morte. Ele instituiu fiscais. Se você era judeu, o fiscal podia ter acesso à tua casa e verificar se tu tinha a Bíblia lá. Se tu tivesse as Sagradas Escrituras, que era conhecida, era queimado, você era multado. Ele proibiu, ele vetou o povo. Só que era necessário acontecer isso. Por quê? Pode passar. Os judeus resistiram. O homem chamado Eleazar, idoso, escriba, de elevada posição, foi morto porque se recusou a comer carne de porco. Um após outro. E a mãe e seus 7 filhos tiveram a língua cortada, os dedos das mãos e dos pés amputados e lançados num tacho fervente. Um grupo de resistentes, em número aproximado de 1000 pessoas, foi atacado no sábado, recusando-se a quebrar as proibições sabáticas. Foram mortos sem luta. O povo começou a ser judeu mesmo, a lei a prevalecer. Não, eu tenho que pegar. Lembra que Deus curou no processo de 400 anos? Uma família de classe sacerdotal chamada Asmoneus resistiu vigorosamente aos editos. Quando os emissários da Síria tentaram fazer cumprir os decretos de Epifânio, Matatias, pai da família chamada Macabeus, recusou-se a adorar os deuses pagãos, havendo-se apresentado outro cidadão para oferecer sacrifício no altar aos deuses pagãos. Matatias matou ele, conduziu o bando à região desértica onde Davi havia, por tantos anos, eludido a Saul. Aos poucos, cresceu o número e se puseram ao lado dos macabeus, daquela família. Os sírios lançaram 3 campanhas contra esses fiéis judeus. Uma pelo próprio Antíoco Epifânio, mas nenhuma teve êxito.
Algum tempo depois morreu Epifânio. Interrompeu a guerra civil. Judas Macabeu, que sucedera a seu pai Matatia, estendeu seu controle sobre grande parte da Palestina, incluindo partes de Jerusalém. 3 anos após o dia de sua profanação, o templo foi purificado e os sírios estabeleceram a paz com os judeus. Viu como era necessário levantar um governante que fizesse mal para que o povo falasse, não, peraí, a bandeira é nossa, nós somos judeus. E aí o zelo, surgiu o zelo do povo de Deus pelas coisas de Deus, que foi a partir dos Macabeus. E aí vem o período que o livro fala sobre o período Macabeu. Judas Macabeu morreu em combate antes de chegar a ajuda do seu irmão, que tomou seu lugar. Por causa da fraqueza da Síria, Jonas tornou-se comandante da Judeia. Ao morrer, foi sucedido por outro irmão, Simão, que também apelou para Roma em busca de socorro. Os romanos fizeram Simão governador da Judeia e seu trono passou a ser hereditário. E é interessante que nesse período de lutas e disputas, onde o povo de Deus teve o objetivo de valorização da sua própria cultura, a partir do Macabeus, mas o processo político revelado para Daniel, que é esse, vira hereditário, e aí começa a pedir ajuda, já vem Roma entrando no próximo período, nos 400 anos, que é depois que vem Cristo. Né? Então, nesse período, a independência do povo, porque a revolta do povo, o período onde os judeus tiveram domínio na Palestina, os judeus passaram a ter domínio daquilo que antes não estava na mão deles. Só que o processo político depois retira de novo da mão deles. Surgimento dos fariseus e dos saduceus, esses são os verdadeiros, tá? O fariseu estava relacionado à linha, à lei, ao cumprimento da lei de verdade. Lembra que eu falei que é a valorização da cultura? Mas o fariseu, ele surge em oposição dos saduceus, porque lembra a helenização? A helenização está muito impregnado nos saduceus. Eles têm a lei, eles têm as sagradas escrituras, mas eles têm a helenização junto. E aí surgem os fariseus para que a lei seja verdadeira, para que tenha pautado aquilo ali de Deus, e aí tem a disputa entre os dois. Tanto que a história vem falar que os saduceus não acreditam, devido à helenização, na ressurreição. E aí a gente vai ver isso nos 4 evangelhos. E a purificação do templo. O povo de Deus foi curado a partir dos Macabeus. Quem era judeu, era judeu. E os judeus daquela época, quem é judeu hoje é judeu. Deus é Deus, não existe idolatria no meio do povo de judeus. Até hoje, a partir daí, que foi quando eles se firmaram culturalmente como judeu, como povo judeu, Deus teve que passar por todo esse processo para que hoje, quando você pergunta quem nos serve, é só Jeová mesmo. E aí surge a dominação romana. Roma, em sua dominação, teve 3 governos. O primeiro, que é Pompeu. Eu trouxe um pouquinho da história para a gente entender esse período, até porque, por exemplo, por que Herodes mandou matar todas as crianças quando Jesus nasceu? Por quê? Porque ele não queria que havesse um rei acima dele, é isso? É. Mas por que ele tinha medo? Porque ele não queria perder o trono dele. Que era na Palestina. E ele conhecia a história, ele sabia que os judeus esperavam o Messias, né? Viu que na época, no período dos Macabeus, a gente não finalizou lá que era hereditário? Existe uma guerra política por esse poder através dessa hereditariedade. E nessa guerra política, encerra, porque acaba quem poderia surgir para se acender como sacerdote nessa época. Porque era uma briga, morria um, morria outro. E aí no período romano, sabia que Herodes ele é favorecido no segundo triunvirato, que é o segundo governo de 3. O primeiro está lá, Pompeu, Crasso e Júlio César. Júlio César prevalece, mas também morre. E o segundo é Otávio, sobrinho de César, Marco Antônio e Lepídio. Marco Antônio era amigo de quem? De Herodes. Não tinha quem pudesse colocar na Palestina. E por amizade, porque ele casa com uma Macabeu chamada o quê?
Mariana, neta de Ircade, tornou-se parte da família Macabeia. Ele é colocado como principal na Palestina. E aí ele começou a verificar se tinha algum macabeu que pudesse tirar o cargo dele. Por isso que ele tinha essa visão de não ter nenhum da parte, entendeu, de judeu para poder tirar, porque tinha direito de tirar ele do trono. Entendeu? E aí é interessante que surgiu um. A história vai contar que surge um. Tem um monte de problema na Palestina. Como é que ele consegue isso de Antônio? Tem um monte de problema. Ele casou com Mariana. Então ele começa a entender o que está acontecendo de briga entre os macabeus pela posse. E o caos da Palestina. E aí ele vai contar lá para o imperador. O imperador, então, vou te colocar como governador da Palestina, tu resolve lá. Tu é casado com uma neta, uma filha de Macabeu, então não tem ninguém para colocar, porque era hereditário, então vai ser você. E aí, com o passar do tempo, a história dos Hebreus conta que surge um para, né, tá bem aqui, surge, ele mata. A história vai contar que a Mariana entra em fúria, ele mata ela também. Acabou os macabeus. Só que surge um rei dos judeus, quem é? Ele começa a ouvir que tem um rei dos judeus. É Jesus, por isso que ele tem essa disputa, esse medo de perder, porque foi por amizade e por casamento. Pouco tempo depois, né, do suicídio, Herodes tem seu poder na Judéia. Vivia sob o pavor de que um descendente dos Macabeus subisse em poder para tomar-lhe o trono. Tendo Aristóbulo, irmão de Mariana, sido nomeado sumo sacerdote, sua popularidade fez com que Herodes mandasse afogá-lo. Mariana ficou enfurecida e Herodes mandou executá-la. Nos anos seguintes, ele tornou-se cada vez mais vingativo com o povo judeu. E seus atos sangrentos provocaram a ira dos judeus. Para acalmar a hostilidade dos judeus, ele deu início a um programa de obras públicas. E aí seu principal empreendimento foi a reconstrução do templo. Interessante Deus agindo. O domínio de Deus na execução das profecias do Velho Testamento. O povo estava liberto e sendo reconstruída. Não, só. E aí ele vem dizer aqui, ó. Perto do fim da vida, esse governador dominado pelo medo, ordenou o massacre dos infantes em Belém quando nasceu Jesus, o rival rei dos judeus. A gente começa a entender por que ele tinha essa rivalidade, o medo de perder o trono, porque foi por amizade. Pode passar. Então, a partir do quadro, do período de 400 anos para a entrada aqui no cantinho, vocês estão vendo aí no cantinho? O que está escrito no cantinho? Novo Testamento. E no outro cantinho? Antigo. Né? Esse período aqui dos 400 anos. Deus usou o grego para dar tradução das Sagradas Escrituras, fortalecimento da cultura judaica e oposição à helenização, que é os fariseus, os verdadeiros. E a implantação da língua grega, para quê? Para a difusão do Evangelho. Que a gente vai ver Paulo em Atos, quando ele faz as suas viagens missionárias. Os macabeus surgiu, Deus usou para quê? Para o surgimento dos fariseus, escribas e saduceus. Fortalecimento pelo zelo nas coisas de Deus. Quando eles viram que estava muita opressão, o zelo tomou conta e eles fizeram a revolta, lutaram e tomaram o poder. Esse foi o período de Macabeu. Deus usou os romanos para a preparação do mundo, a partir da comunicação, da segurança nas viagens, estradas, e o que o Paulo tinha, livre acesso às nações dominadas pelos romanos. Porque antes não se podia, não tinha segurança para viajar, os navios não eram seguros, a viagem em terra não era segura e tu não podia entrar em qualquer nação. Quando Deus levanta os romanos, eles dominaram tanto que Paulo teve acesso a tudo, porque ele era romano. Ele tinha a língua e o acesso. Subjugada a Roma. Quem pode ler Gálatas 4:4a?
É interessante que quando Paulo chegava e falava, mas eu sou romano. Agora a gente consegue entender o poder de ser romano. Romano tinha várias nações subjugadas ao seu poder. E como a língua era a mesma, Paulo tinha acesso a tudo. Tanto Paulo quanto os discípulos. Pode ler? Bem alto. 4, né? É. E Abel, tomando trouxas dos primogênitos. Não, mas é Gálatas. É Gálatas? É. É Gênesis. Jesus. Meu Jesus. Deixa eu ver. 4:4. É. Só o ar. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, com o Império Romano, o cenário está preparado para a plenitude do tempo. Quem vem aí? O Rei da Glória. Então, ele está preparado todo o cenário para o Evangelho e para a gente. Deus preparou desde Babilônia, avisou Daniel o que ia acontecer, os 4 reinados, e a gente estudou cada um até hoje aqui. Porque a partir de Roma, com tudo preparado, a língua mesma, a tradução das Sagradas Escrituras, o acesso ao mundo, Deus levanta o seu filho, é a plenitude do tempo, tudo preparado. E aí a gente vai estudar na próxima aula. Alguma dúvida? A gente vai entrar no Novo Testamento. Alguma dúvida? O que vocês acharam do agir de Deus, da soberania de Deus, usando cada nação? Porque é fácil a gente olhar o Novo Testamento, olha, Paulo está pregando por todo canto. Mas por quê? Como? Hoje, para a gente pregar ali nos Estados Unidos, quem pode pregar lá? Quem pode levantar a mão? Quem pode pregar nos Estados Unidos? Entendeu como Deus preparou? Quem pode pregar ali na Espanha? Olha que é próximo, né, do português, não é verdade? Então, olha como Deus preparou. Era uma língua só, o grego. As Sagradas Escrituras foi traduzida por essa língua. E Paulo teve acesso e levava essa escritura, a palavra do Senhor. E a escrita, o novo, que é Jesus. Por isso que foi necessário os 400 anos, o período interbíblico, que é o que está na tabela 12 aqui. A gente pensa assim, foi anos negros, mas foi anos que Deus preparou os judeus para serem judeus verdadeiros, curou eles da idolatria. Não existe no final desse tempo, pode existir outros tipos de judeus, mas idólatra no sentido não de seguir os falsos judeus, mas os verdadeiros judeus, eles são curados. Por isso que ainda existe um povo que não se dobrou a Baal, né? Uhum. E agora vamos ver se o povo está afinado. Os Macabeus era um livro o quê? Mas eu falei lá no início. Era um livro o quê? Não me deixe na mão, filho. Olha, já é formado. Não. Quais são os livros que não são aceitos no bíblico? Apócrifos. Muito bem. Parabéns. Olha, já ganhou 2 ganharam Dois da estrelinha hoje, viu? É isso aí, ó. Pegou no tranco e fazendo aí. É interessante que está na Bíblia Católica, né? E está contando a história. E o livro dos Hebreus, que é o que o autor do nosso livro aqui fala, que ele utilizou muito o livro dos Hebreus para explicar o período interbíblico, ele vem falando dos Macabeus, da história, tem vários relatos de morte, de quando Flávio José também relata vários conflitos na época dos Macabeus para que eles tomassem a Palestina, o domínio da Palestina. Então, esses são conflitos que você lê assim, meu Deus, teve que passar para isso para ter o domínio. E aí você entende como é que o judeu se firma, como o judeu se cura. O verdadeiro judeu, para nascer o fariseu mesmo, o verdadeiro fariseu. Depois ele é contaminado. Na verdade, o livro dos Macabeus ele é considerado um livro realmente histórico. Ele não é aceito no cânon bíblico como um livro inspirado por Deus, né? É porque ele tem várias heresias, enfim, algumas questões, mas ele é muito estudado, né, realmente, como história. Ele é utilizado nesse período para entender como eles surgiram, porque foi a revolta, lembra lá? Era uma família que se tornou a revolta dos Macabeus. E aí foi o período que eles conseguiram tomar. E é interessante que é o processo de libertação do povo de Israel, quando Jesus chega no cenário, que é a plenitude do tempo, quando Deus entrega seu filho.
para salvar, mas já está o cenário todo pronto. Um exemplo da soberania de Deus é que o povo judeu passou quase 2000 anos, mais de 2000 anos sem pátria, e voltou, e hoje é uma das nações mais poderosas do mundo. Até hoje, ela se firma como nação, mesmo espalhada. Você pode entender. E é um povo que hoje não é subjugado. Eu estava vendo uma reportagem esses dias que os judeus dominam 52% da economia americana. A gente tinha falado isso, não foi? Numa aula aí. E Por aí isso que Hitler ele tinha raiva dos judeus, ele matou os judeus, porque os judeus, onde ele chega, eles enriquecem. Eles têm uma... A graça de Deus é sobre eles, que onde eles chegam, os maiores bancários que existem são judeus nos Estados Unidos. Na verdade, se a gente olhar historicamente, né, isso também é muito comentado, né, que as nações que se levantam, que fazem paz com os judeus, têm paz. As nações que se levantam contra, normalmente tem... Tá lá no Salmo, né? Ore, se você quer ter prosperidade e paz, tá no Salmo. Tem um Salmo que eu esqueci agora, mas se você quiser ter prosperidade e paz, ore pela paz em Israel. Só isso que Deus pede, que você terá prosperidade e paz. Só orar, imagine fazer, né? Interessante isso que está no Salmo, o direcionamento para prosperidade. E ninguém ora. Interessante. E aí o povo ora, o judeu ora, e ele é próspero. Ele é próspero, porque é profecia, é mandamento do Senhor, é o que ele garante na palavra dele. É como a gente viu, os 400 anos não teve profeta. Mas as profecias do Antigo Testamento, Deus preparou o cenário para a vinda de Jesus.